a situação real do nosso coração após o pecado. Sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está lá em Gênesis capítulo 1. Na maquete que ele fez do homem, na imaginação que ele fez do homem, nos versos 26 e 27, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. No capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra. Soprou no homem o fôlego de vida e fez do ser humano uma alma que vive para sempre. Portanto, a partir de agora, o homem parecia-se com Deus. Ele era um ser inocente, não tinha pecado, era um ser obediente, justo e que Deus tinha prazer de falar com ele. Diz a Bíblia, lá em Gênesis, que Deus todos os dias, pela viração do dia, ele passava por ali no jardim do Éden e falava com Adão e Eva. E eles ouviram a voz de Deus. Eles nunca viram Deus, mas eles podiam ouvir aquela voz maravilhosa, suave, tranquilizadora de Deus que lhes falava todos os dias. Portanto, Deus estava junto com Adão, ainda que Adão não pudesse vê-lo, mas sabia que a presença de Deus era tão real no Éden por causa da ausência do pecado. Estava o casal no Éden, vivendo em paz com Deus, até que Satanás, o mentiroso, o enganador, travestido de uma serpente, entra no Éden e estraga tudo. Ele engana Eva, a nossa mãe, de onde nos originamos, e ele leva Eva a pecar contra Deus. Adão, por sua vez, não foi enganado, mas caiu. Ele entrou, na verdade, na transgressão. Ele se torna um pecador quanto mais. A partir do momento que eles desobedecem a Deus, levando em conta que o comer o fruto não foi exatamente o pecado original. O pecado original veio muito antes. A Bíblia diz que o pecado sendo consumado, ele gera morte. Mas a verdade é que o pecado tinha sido gerado antes da consumação. O ato de comer o fruto apenas foi a prova daquilo que já estava dentro, como uma criança, quando nasce, uma prova de que a mulher estava grávida. Portanto, o pecado original do homem foi o mal criado no seu coração, chamado incredulidade. Ele não creu no que Deus havia dito. Deus disse: não comerás. Satanás disse: pode comer. E ele estava agora entre decisões, e ele tinha que tomar uma decisão diante dessas duas opções, ou dessas duas ordens, um mandamento e uma ordem astuta de Satanás. O mandamento era de Deus, mas a ordem astuta, a sugestão astuta era de Satanás para o pecado. E ele tomou a decisão, Adão tomou a decisão de comer do fruto. Portanto, quando ele come o fruto, já estava o pecado gerado no seu coração. Ele apenas consumou o pecado de onde gerou a morte, de acordo com Tiago, capítulo 1. Nessa questão, a partir desse momento, a Bíblia diz que Adão e Eva se tornaram pessoas pecadoras. Agora fica muito claro e muito fácil de entendermos que, sendo eu e você filhos de Adão e Eva, é claro que, como eram nossos pais, obviamente, somos e seremos nós também. A partir daí, todos aqueles que descenderam de Adão vieram ao mundo como pecadores. Sim, a Bíblia diz lá no Salmo 53, versículo 8, ou 58, verso 3, que aliena-se o ímpio desde a madre, anda errado desde que nasceu, proferindo mentiras. Quem do ímpio tirará o justo? Ninguém. Está em Jó, capítulo 14. Portanto, entendemos que após o nosso coração ter sido manchado pelo pecado, nosso comportamento mudou. Lamentavelmente, o comportamento de Adão, de Eva, mudaram no momento
quando eles tinham pecado no seu coração. Eu repito, a ação de tomar o fruto e comer foi realmente uma prova do seu comportamento totalmente deturpado e mudado. Todas as nossas ações pecaminosas é o resultado da incredulidade que está no coração em desobedecer a palavra de Deus. Portanto, trouxe-nos grandes prejuízos essa mudança de comportamento por causa do pecado. E eu quero citar aqui, a partir de agora, pelo menos 6 grandes males que atingiram o coração do homem a partir do momento do pecado. O que aconteceu imediatamente após Adão e Eva terem cometido o pecado, terem praticado o pecado, terem desobedecido a Deus na base da incredulidade? Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. A primeira coisa que Deus faz quando Adão peca contra ele é lançá-lo, tanto ele quanto Eva, do jardim do Éden. E aí você pode ler o capítulo 3 de Gênesis, que vem uma série de resultados como consequências do pecado para Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Está escrito em Gênesis em Romanos 6, 23. E o salário do pecado é a morte. Entendemos que a partir deste momento houve uma desintegração entre Deus e a sua criatura, entre Deus e o ser humano, entre Deus e as pessoas. A partir de agora, todos os homens estariam fora do Éden de Deus, todos os homens estariam fora da habitação espiritual que Deus havia criado para nós, portanto, nascemos fora do Éden de Deus. Para voltarmos ao Éden de Deus, só existia um único caminho, o Senhor e Jesus Cristo. Por isso, logo no capítulo 3, versículo 15, logo após a ação do pecado do homem, Deus promete Jesus, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, e nos daria a vitória em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que, a partir do momento que o homem é lançado para fora do Éden, Deus colocou anjos para guardar o caminho da árvore da vida e uma espada flamejante que dardeava chamas para que ninguém pudesse aproximar do Éden. Nessa questão, as portas do céu foram fechadas para mim, para você, para nós, por causa do pecado do homem. Que prejuízo grande nós tivemos por causa do pecado. Aí diz Romanos 3, 23, todos nós pecamos e destituídos, desapropriados, sem direito, estamos do reino dos céus. Na próxima mensagem, eu quero trazer para você 6 grandes males que atingiu o nosso coração. Por isso que Jesus disse, não temam aquilo que pode matar apenas o corpo, a doença cardíaca, humanamente falando, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Os males do coração podem fazer isso. A esse devemos temer, disse o Senhor Jesus Cristo. Até a próxima mensagem. Nós estaremos trazendo sobre os males, os 6 males causados por causa do pecado do homem. Mas eu quero mais uma vez clamar a Deus pelas suas misericórdias sobre a nossa vida, pecadores. Vamos orar? Pai querido, obrigado por estarmos diante do Deus Santo e verdadeiro, o Deus que conhece o nosso coração e não apenas conhece, mas pode solucionar o problema do nosso coração. Obrigado, Deus, pela tua palavra escrita. Obrigado pelo Espírito Santo que revela para nós o segredo do teu coração através da tua palavra. Obrigado por esses momentos que temos aqui, ó Deus, trazendo a tua palavra como arautos do Senhor, como aquele que dá recado do Senhor, que a tua palavra possa estar falando aos corações daqueles que nos escutam, daqueles que nos veem, daqueles que nos ouvem. Que o teu Espírito esteja ajudando a compreender, ó Deus, a verdadeira mensagem do Senhor ao seu coração. Abençoa suas famílias, guarda-nos de toda espécie de males.
Nós oramos com gratidão no nosso coração, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos vemos na próxima mensagem sobre os 6 males do coração, se Deus nos permitir. Forte abraço, um bom dia na presença do Senhor.